Bem-vindos a mais um vídeo, quase ao último, mas o último de história, da leitura conjunta de Cujo. Terminou. É a última parte, foi a última parte, né? A gente ainda tem a parte da entrevista pra ler depois, na semana que vem vai sair, mas a história em si de Cujo chegou ao fim. Era um final que realmente me surpreendeu e eu acho que a história teria tido muito menos impacto se eu tivesse tido algum spoiler do que foi esse final. Muito triste, sério. Eu terminei de ler e vim gravar direto, porque eu ainda tô impactada e chateada com esse final. A gente começa aqui com o Vic meio enlouquecido, assim, em casa, meio que falando sozinho, daí ele vai no quarto do Ted, daí ele vê o monstro no armário, ele fica meio noiado, assim, bem noiado. E ele começa a conectar pontos, bem entre aspas, porque não faz muito sentido a conexão que ele faz com relação a um beco sem saída e ao monstro, e daí ele lembra do cachorro, que existiu o cachorro e que a fazenda do mecânico é numa rua sem saída, e não sei o que a dona tinha medo do cachorro quando eles foram lá da outra vez. E ele decide ir pra lá, pra ver, mesmo que já tenham mandado um policial, ele decide ir lá, ele mesmo ver, porque não deram nenhuma resposta pra ele ainda com relação a isso. Então, no caminho, ele tá indo pra lá muito focado em chegar na fazenda do Joe e ele vê, no caminho ali, ou perto, ele vê a casa do Gary, que é aquele amigo lá do Joe, do mecânico, e ele vê o carro do mecânico lá, então ele decide dar ré e voltar e entrar ali pra ver o que tá acontecendo. Já com mau pressentimento, né, já tem as marcas de sangue ali na escada, na porta, e ele entra na casa, aquele cheiro podre, né, de decomposição e tal, ele vê o corpo do Gary ali, que é o que tá na sala, né, e logo ele pensa por um segundo: "Eu vou ligar pra polícia", mas logo depois ele associa tudo, e daí ele tem certeza que a dona tá na fazenda do mecânico e que o cachorro é, de fato, o monstro, esse que o Ted tinha tanto medo, mas que acabou virando um monstro de verdade, né, nesse caso. Então ele vai correndo pra lá, ele não liga pra emergência, polícia, nem nada assim. Ai. Então a dona, eu acho que foi na parte anterior, ela decide, ou foi nessa parte mesmo um pouco antes, ela decide pegar o taco de beisebol. Ela tinha visto já um taco de beisebol no meio do caminho, mas ela não teve muita coragem de sair do carro pra ir atrás. E dessa vez ela largou todas as preocupações e decidiu sair do carro e ir pra lá. Ela põe o Ted no banco de trás do carro, sai pela porta do carona, porque é mais perto, e vai até esse taco de beisebol. E no mesmo tempo, o Cujo percebe isso e tá correndo em direção a ela. Ela pega o taco, ao mesmo tempo, o Cujo chega e eles meio que fazem uma dança, tipo, de se ameaçar, sabe? Duas pessoas rondando uma outra pra ver quem vai atacar primeiro. Foi essa cena aí. E aí a dona fala vem, o cachorro pula nela e começa uma luta muito doida, sangrenta, bizarra. Meu Deus, uma cena muito forte. E a cena foi muito forte porque foi muito forte, mas não foi difícil, entre aspas, porque o Cujo já estava muito fraco. Se a dona fosse atrás desse taco de beisebol, fosse participar aí dessa luta antes, o Cujo ainda estava um pouco mais forte, então provavelmente não iria acabar bem pra ela. Mas depois de muitos golpes, eu não vou descrever aqui tudo que a gente leu nessa parte. Quem não leu e tá vendo aqui o vídeo só pra saber da história, vai lá ler então, se vocês estão curiosos, mas assim, muito sangue do cachorro saiu aí nessa parte. E aí chega uma hora que ele deita no chão, ele cai no chão, deita, sei lá, inspira uma vez, inspira uma segunda vez e vai embora. O Cujo morreu. Fiquei um pouco com uma coisinha assim na garganta quando ele morreu, fiquei, mas ao mesmo tempo não era mais o cachorro, não era ele mais que estava ali, sabe? Sempre foi um cachorro bom. Tanto que isso é mencionado no final dessa parte, né? No final do livro. Ele sempre foi um cachorro que tentou fazer o bem, assim, não bem para os outros, mas de obedecer os donos. E ele lutou várias vezes contra o instinto da raiva de atacar as pessoas.
Então, assim, dá uma coisinha, né, ao ver que ele morreu, mas ao mesmo tempo dá um alívio pra ver que a dona vai conseguir sair disso, que o Ted vai conseguir sair disso. O Vic tá chegando lá, então não tem mais perigo pra ele. Ai, sei lá, muitas coisas passaram pela minha cabeça nessa parte. A questão é que, após ele morrer, a dona continua incessantemente batendo com um taco de beisebol no corpo já inerte dele. E isso me deu um nervoso tão grande que eu fiquei assim, não precisava. Não precisava, mas claro que dá pra entender, ela estava com muita raiva, sem piadas aqui, eh, porque ela foi mordida pelo cachorro com raiva, mas que ela estava muito nervosa, irritada por conta de tudo que o cachorro fez ela e o filho dela passarem, né, porque toda aquela situação estava muito desesperadora. E ela não tinha controle nenhum sobre o que ela conseguia fazer ou não, por conta do cachorro, porque se ela morresse, o cachorro provavelmente pegaria o filho também. E aí é nessa hora que ela tá ali batendo, 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 que o Vic chega, ele vê aquela cena, ele fica horrorizado, ele nem direito reconhece a própria mulher, e aí ele consegue fazer ela parar, ele grita o nome dela várias vezes e consegue fazer ela parar e pergunta: cadê o Ted? Cadê o Ted? E ela fala: tá no carro. E ele vai lá, tira né, do banco de trás, pega o filho no colo, e aí ele pergunta pra dona há quanto tempo ele morreu. Gente, essa parte eu fiquei assim, eu tava que nem a dona, incrédula que isso pudesse ter acontecido depois de tudo que esse menino passou. E que ela passou tentando proteger ele da forma como podia. Assim, essa pergunta, há quanto tempo ele morreu, me quebrou. Assim, de verdade. Eu sei que é Stephen King, mas, pô, não é George Martin do Game of Thrones. É sério, eu tô rindo agora, mas assim, na hora, eu cheguei a fechar o livro por um momento. Fiquei, não é possível. Real, eu tava igual a dona, incrédula. E essa cena aí é muito triste, é muito forte, porque ela tá, né, assustada e não acredita no que o Vic falou. Ela não deixa o Vic chegar perto do corpo do filho, eles colocam ele lá na varanda da casa e ela começa a fazer respiração boca a boca pra tentar reanimar ele. E se passa ali uns que 20 minutos, eu acho. O Vic entrou na casa dos Camber pra poder ligar pra ambulância, pra polícia e tudo mais. E a dona continuava lá tentando reanimar o filho, que já estava morto há algum tempo. E aí os policiais chegam e os paramédicos, os enfermeiros chegam e tentam tirar ela de perto e ela não deixa, e ela meio que ataca, né? Parece que há, sei lá, é, expressões e sintomas da raiva mesmo, comportamentos da raiva, para que ninguém chegue perto do filho. E, enfim, depois de muita luta, muita dificuldade, eles conseguem. E nesse meio tempo, o pessoal percebe que o outro policial lá estava morto, o Vic tá, tipo, atônito, sem reação, sem expressão, o filho dele tá ali morto, a mulher dele tá completamente transtornada, tem muito sangue no chão, Que final foi esse, gente? Meu Deus do céu! Então a próxima parte depois disso é a Charity recebendo a notícia de que o Joe morreu e que o responsável foi o Cujo. E ela fica meio nervosa, não sabe como contar pro filho isso. A irmã dela tá junto com ela, o que é uma boa coisa. A irmã dela percebe uma nuance de felicidade quando ela recebe a notícia de que o marido morreu. Ela fica meio assim, epa, peraí, né? Mas enfim. E depois passa isso, a gente vê uma notícia, um resumo de várias notícias de jornal contando do caso, depois vai diminuindo, né? Até a pessoa perder o interesse para a próxima notícia interessante chegar aos jornais. E depois disso tem uma cena muito tocante do Vic e da dona tentando seguir em frente. É um dia, depois é outro dia, depois das várias semanas que a dona ficou no hospital, né, se recuperando tanto da raiva quanto da desidratação e tudo mais. E
é muito tocante essa parte que eles vão tentar seguir juntos, assim, né, porque pensando em casos reais, muitos casais se separam depois da perda de um filho, né, porque não conseguem aguentar, enfim, já vi várias dessas notícias. E em filme, coisa assim, a gente vê muito, mas aqui ver eles tentando e lutando e tal por uma coisa que estava fora do controle dos 2, foi bem tocante, bonito, triste, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente tem a cena de meses depois, acho que 6 meses depois, a Charity e o Brett vivem ainda naquela casa na fazenda e estão aí seguindo com a vida, tentando fazer, né, mês a mês ali os pagamentos e tudo mais para poder se manter. E o vizinho, aquele vizinho que já apareceu outra vez, deu de presente pro Brett um cachorro. Não é um São Bernardo, é um outro cachorro, ela fala a raça que eu não lembro o nome. E ela diz: Ó, se tu não quiser, a gente, o Alva vai devolver, não tem problema. A primeira pergunta que o menino faz é: ele tá vacinado? Né? Porque olha a preocupação, né? A gente tem informação também antes de que o Cujo não tinha sido vacinado contra a raiva. Então também tem isso. E aí, no fim das contas, eles chamam o cachorro de Willy. E é isso, é um cachorro menor, bem menor, parece. Aí, como cena final, é um retrospecto aqui do coelho que o Cujo perseguiu e depois o coelho se escondeu na tal da caverna em que os morcegos estavam e daí o Cujo escorregou lá pra dentro e daí foi mordido pelo morcego. Então aquele coelho, ele nunca conseguiu sair daquela caverna. Os morcegos migraram para outro lugar, saíram de lá, e os ossos daquele coelho seguem lá junto com ossos de outros animais que também nunca conseguiram sair daquela caverna. E acaba. Acaba com um trecho de uma música folk, não tem o nome exatamente, mas que fala que um cachorro morreu e foi para onde os cachorros bons vão. E é isso. Fiquei sentimental com o final desse livro. Eu não esperava um final tão impactante ao longo de uma história que, eu acho que por a gente ter lido em partes, também não teve tanto impacto da fluidez da história. Eu não acho que isso prejudicou de alguma maneira a leitura, mas esse final realmente foi uma coisa que me pegou muito, assim, muito mesmo. Então, terminamos a parte da leitura conjunta de Cujo. Na semana que vem eu ainda vou fazer comentários sobre a entrevista que tem no final do livro, que é uma entrevista com King. E é isso. Deixem seus comentários, quero muito saber o que vocês acharam. Até o próximo vídeo e um beijão!